Querido Pai, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, estamos agradecidos, Senhor, pelo amor fiel do Senhor, fiel e verdadeiro. Estamos, Senhor, diante de Ti, pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus. Pedimos perdão por nossos pecados, Senhor, por os que reconhecemos e também por aqueles que não vemos, mas que o Senhor vê, que o Senhor conhece. Limpa-nos com Teu sangue, com o sangue do Teu Filho amado. Querido Deus, nós precisamos da graça e da obra de graça do Teu Santo Espírito. Nós pedimos o Espírito prometido. E o Senhor nos deu o Espírito. Agora, Senhor, nós confiamos na operação do Teu Santo Espírito e na lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Rogamos a Ti, Senhor, que nos ajudes esta noite. Precisamos considerar palavras do Senhor. Não estamos diante de palavras de homens, sino palavras do Teu próprio Filho, o Pai. Palavras que na Bíblia, na palavra Tua, Senhor, estão em meio de muitas outras. Precisamos que o Senhor nos ajude a ver com integridade tudo que vem de Ti. Necessitamos de Ti, Senhor. Necessitamos da Tua graça. Invocamos Teu nome. Não merecemos, mas viemos em nome de Teu Filho e confiamos. E esperamos o socorro que vem do céu, a competência que vem do céu, a operação do próprio Senhor em nossas vidas íntegras, em nossos corações. Ó Pai, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, hoje estamos então chegando ao capítulo 5 já, parece que é o 5º capítulo, não? Da série do Reino. E estamos ainda dentro do Sermão do Monte e ainda no primeiro capítulo deles, que é esse capítulo 5 de Mateus, ainda que temos considerado algumas coisas também de Lucas. Hoje estamos chegando num ponto que é bastante sério, um ponto que certamente tem sido causa de controvérsias no seio da igreja, na sua história. Vocês sabem que existem correntes bem demarcadas entre aqueles que falam que a salvação se perde, os que falam que não se perde. E dentro dos dois extremos existem alguns que falam de castigo, mas não eterno, senão dispensacional, ou transitório, temporal, durante a era do milênio. Então, sabemos claramente que estamos entrando num terreno delicado. Mas, por isso mesmo, temos que ter presentes todas as palavras de Deus. Já seja as palavras que foram faladas por Deus no Antigo Testamento através dos profetas, as palavras do Senhor Jesus Cristo e as palavras do seu Santo Espírito que Ele enviou através dos seus apóstolos que Ele também enviou.
Então, estamos vendo este assunto à luz de toda a Bíblia, e especialmente à luz do Novo Testamento em geral. Ainda que estamos chegando perto de uma passagem específica, temos que lembrar que cada passagem de um autor, e neste caso é o próprio Senhor Jesus, tem que ser entendido à luz do contexto mais amplo de toda a sua mensagem. Nunca devemos interpretar uma passagem isoladamente, como fala esse princípio da hermenêutica, dessa ciência técnica e arte da sã interpretação hermenêutica, e diz que um texto sem contexto é um pretexto. Os contextos são imediatos e imediatos. Um contexto imediato, aqui no caso da passagem que vamos estar considerando hoje, é o próprio Sermão do Monte. Mas o contexto imediato é além do Sermão do Monte, é todo o ensino e as palavras do Senhor Jesus Cristo, e o que estas implicam também, porque Ele prometeu a assistência do seu Santo Espírito, e Ele enviou seus apóstolos e mandou a gente receber o que seus apóstolos dizem. Então temos que pedir que o Espírito Santo nos ajude a complementar uma passagem com outra, como aquelas que parecem contraditórias podem estar juntas, às vezes através de uma terceira passagem. Uma das regras de hermenêutica que vem já desde o tempo do próprio judaísmo, do próprio Hillel, aquele famoso rabino pretanaíta. Ele falava que quando dois versículos aparentemente se contradiziam, a solução estava num terceiro versículo. Ou seja que há um verso, espécie de catalisador, que consigue colocar em harmonia o que aparentemente é contraditório. Deus não é um Deus contraditório, portanto a sua palavra não é contraditória, ainda que às vezes para nossas mentes finitas possa parecer temporalmente alguma coisa contraditória com outra. Com o tempo, na maturidade e com a ajuda do próprio Espírito, usando outros versos, ele nos mostra como coisas aparentemente contraditórias podem perfeitamente ensamblar e se complementar. Isso temos que ter presente hoje, quando estamos chegando numa passagem, mas que tem que ser não somente resolvida à luz do contexto imediato, sino do contexto mais imediato, mais largo, que abrange todo o ministério do Senhor Jesus e todo o ministério do Novo Testamento que está na Bíblia, que provém do próprio Senhor Jesus e que sua própria providência incluiu no cânon que Ele guardou e fez chegar até nós. Então, hoje estamos chegando num ponto que vamos começar a ler em Mateus 5, a partir dos versículos 21 em diante. São versículos muito sérios. Já antes de começar a ler, porque nosso tempo é curto e nossas capacidades também, mas no corpo tem outros irmãos que abordaram com seriedade estes assuntos, e eu gostaria de recomendar aos irmãos ler com cuidado e integramente e em ordem o livro de nosso irmão Watchmanin, titulado O Evangelho de Deus. Sempre que recomendo o livro de irmãos, eu falo que não estamos dizendo que esses irmãos ou esses livros sejam infalíveis. O que é infalível é o Espírito Santo e a Palavra de Deus, isso que é infalível. Mas, como temos recebido verdadeira ajuda
Pelo menos isso cremos de todo o coração. Então, recomendamos estes irmãos como irmãos sérios, que têm investigado com seriedade, com valor, não tratando de agradar a alguma escola de um lado ou de outro lado, senão procurando entender a própria palavra do Senhor. E têm enfrentado com integridade os textos íntegros da palavra, se curvando diante da palavra, não tratando de defender uma escola, sino de aprender diretamente da palavra mesma, ao mesmo tempo que ouvindo a todos os irmãos das diferentes escolas no corpo de Cristo. Então, esse livro do nosso irmão Washmani é um livro, O Evangelho de Deus, que tem 26 capítulos. Um dos finais capítulos tem um título chamado, que hoje temos que tocar esse ponto, O Dano da Morte Segunda. E às vezes esse capítulo tem sido publicado como livretos isolados. E claro, quando uma pessoa pega uma questão isolada, sem as respostas e fundamentações que vêm de antes, sem as considerações de outras partes da palavra de Deus, fica um pouco confundida. Por isso, a minha recomendação aos irmãos é ler em ordem os 26 capítulos, e não ler somente aquele capítulo isolado. Ler aquele capítulo quando chegue a hora, porque o irmão chega nesse capítulo no final, no capítulo, acho que é no capítulo 23, que ele fala 24, tem 25 e 26, ainda depois dele, e 20 e tantos capítulos antes. Essa foi uma série do irmão ensinando o Evangelho de Deus, não pregando para a salvação, sino explicando aos salvos como eles foram salvos e chegaram a ser salvos, e qual o contexto da mensagem íntegra do Evangelho. Ele deu essa série de mensagens à igreja em Xangai, e foi uma série de 26 capítulos, publicado em 3 volumes. Às vezes se publicava num volume grosso, ou em 2 volumes. Inicialmente eram 3 volumes. No primeiro volume ele se concentra no que é próprio do Evangelho, o que é o pecado, o que é o pecador, o que são os pecados em plural, o que é a fé, o que é a graça, o que é o Evangelho. Definições mínimas fundamentais que precisamos compreender. E o primeiro volume vai nisso. No segundo volume, e isto quero falar claramente, antes de chegar ao terceiro, no segundo volume o irmão encara o assunto controversial da salvação eterna. Digo controversial porque tem irmãos que pensam que ela se perde, outros que não se perde, e ele então encara desde o ponto de vista que a salvação é eterna e que é um dom de Deus que não se baseia em nada que nós mereçamos e, portanto, não é retirado de nós, porque é prometido como um presente de Deus gratuito. Então, o irmão entra nos versículos que provam isto. E depois ele também entra no uso dos versículos outros que outros irmãos utilizam para dizer que a salvação se perde, mostrando que às vezes certas coisas não estão falando de perdição eterna. Às vezes só se está referindo a pessoas que não são nascidas de novo, às vezes se está referindo a castigo não eterno, sino somente dispensacional durante a era do milênio. E tem muitas outras clarezas que permitem interpretar esses versículos mais apropriadamente, segundo o nosso ponto de vista. Então, isso é tudo conteúdo do segundo livro daquela série sobre o Evangelho de Deus. E é depois de fundamentar a eternidade da salvação, e que a salvação não se perde, respondendo às objeções em contrário,
com muita solvência e seriedade e sinceridade, que ele entra no terceiro volume. E aí, no terceiro volume, ele começa a falar o aspecto do reino. Certamente ele se reconhece devedor àquele grupo de mestres anteriores, como irmão Govet, irmão Panton, Tember, Lang e outros que temos mencionado já aqui, que nos ajudaram nessa área para ver estas coisas, para pôr atenção também a esses detalhes, porque a controvérsia não é somente entre calvinistas e arminianos, sino também entre católicos e protestantes, e o assunto do purgatório e todas estas coisas. Então, o irmão entra com muita seriedade nestes assuntos, e aunque não estou proclamando a infalibilidade do livro dele, nem dele, estou recomendando, pelo menos, para enfrentar com seriedade a consideração de todos os aspectos possíveis ao redor deste tema. Então, no terceiro volume, ele entra no assunto do reino, e ele entra no assunto do dano da morte segunda e dos castigos dispensacionais a servos que não perdem a salvação, mas que de todas maneiras são corrigidos. São coisas que muito tempo atrás não se entendiam apropriadamente, porque alguns pensavam que essa era a perda da salvação, outros pensavam que não podia haver isso porque a salvação não se perde, mas quando aparece essa solução intermédia catalítica de que sim existe um castigo e um dano da morte segunda, mas que não é eterno, e que a salvação permanece, mas não poupa da correção do Pai. Então, isso vai apresentando uma saída que libera daquela aparente contradição. Então, por isso, minha recomendação, antes de começar, é que os irmãos que possam ler com calma esse livro, podem até ler em grupo e ler conversadamente, comentando, examinando entre vários. Eu recomendo fazer esse trabalho, o Evangelho de Deus, de irmão Weshmani. Mas a minha recomendação, repito, é ler todo o livro em ordem, começando no capítulo 1. Não vai lá no capítulo 20 e tanto, ler o dano da segunda morte só. Vai, pega tudo o capítulo, começa pelo 1, vai pelo 2, 3, 4, vai em diante, até chegar no 26. Amém? Então, isso vai ajudar. Esses foram 26 capítulos. Agora nós vamos entrar como se fosse no capítulo 20 e tanto dele, e por isso estou fazendo toda esta, todo este prelúdio, amém? Para evitar uma interpretação isolada. Amém? Então, vamos começar a ler. Já depois disso, espero que os irmãos saibam que, ainda que estamos lendo uma passagem, estamos tendo em conta outras também, que não se podem falar todas ao mesmo tempo, mas que estão sendo tidas em conta para interpretar isto dentro do contexto não só imediato do Sermão do Monte, sino o contexto geral da Palavra de Deus. O contexto do Sermão do Monte é o caráter dos súditos do reino. Então, como está falando do reino, tem que incluir algumas coisas. E essas coisas não tem que se interpretar como se ele, em outros contextos, não tivesse falado também outras. Então, eu gostaria, pelo menos, antes de começar a ler aqui, lembrar o que ele falou segundo João, que disse: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não virá a condenação, mas passou de morte à vida. Eu ressuscitarei no dia postreiro. De tal maneira amou Deus o mundo, que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não se perca, senão que tenha vida eterna. Vou rogar aos irmãos, como às vezes me esqueço qual é a pronunciação certa e vou falar em portunhol, o irmão que esteja perto aqui, faça a correção para poder depois eu corrigir. Fala aí, eu vou corrigir. Me vai ajudar. Obrigado. Então, amados, com esse preâmbulo, vamos a iniciar
essa sessão, que é uma sessão doble, muito séria, porque são relacionadas com a hiena de fogo e estão dirigidas aos irmãos. Porque se o Sermão do Monte não estivesse dirigido aos irmãos, então os irmãos poderiam continuar sem se sacudir. Mas lembremos como começou este Sermão do Monte no capítulo 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los aos seus discípulos, dizendo. Então, todo o Sermão do Monte é dirigido especialmente aos discípulos, aos mesmos que falou, vós sois a luz do mundo. Os mesmos que falou, vós sois o sal da terra. Vós sois como uma cidade assentada sobre um monte que não pode se esconder. Estas mesmas pessoas que são chamadas de discípulos pelo Espírito Santo, por Mateus, que são chamadas de luz do mundo, de sal da terra e de cidade assentada sobre um monte que não se pode esconder, que certamente são cristãos, filhos e filhas de Deus. A eles é que ele está falando o que vamos ler agora. Porque às vezes nós dizemos, está falando para outros, está falando para os judeus, está falando lá para os gentios. Não. Ele está falando aos discípulos, cristãos, pessoas salvas, pessoas eternamente salvas, que nasceram de novo, que têm a vida divina, que têm a natureza divina. E ele fala para ensinar isso a todos os demais discípulos. Jesus falou quando ressuscitou que fossem por todo o mundo, pregassem a todas as nações, batizassem nelas e ensinassem tudo que ele mandou. Então, isto que vamos ler hoje, Jesus ensinou e mandou a seus discípulos também ensinar a todas as nações. Então, não estamos lendo algo para os judeus, ou algo fora do contexto que pertence a outra época, mas os mesmos ouvidores que foram chamados de luz do mundo e de sal da terra, são os discípulos a quem Jesus fala as palavras de aqui do verso 21 de Mateus 5 em diante, por exemplo, o resto do capítulo. Então, ouvistes. Quem os ouviram? Os discípulos, os crentes nele, que seguiram a ele e se assentaram, a quem ele chamou também de bem-aventurados. Ouvistes os bem-aventurados, luminosos, que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo. Por que Jesus falava com esta autoridade? Estava citando palavras de Deus. Ouvistes que foi dito, e foi dito pelo próprio Deus, quer dizer por ele mesmo, mas naqueles tempos de Moisés. Porque aquele anjo de Javé que apareceu na sarça, falando a Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, era o próprio verbo de Deus, antes da encarnação, nossa mesma pessoa. E ele falou estas palavras, e são palavras de Deus. Só que a própria palavra de Deus falava que viria o Messias, e eles esperavam que o Messias esclareceria todas as coisas. E Moisés mesmo falou da parte de Deus, que viria aquele profeta, que era o Messias, e que toda alma que não ouvisse aquele profeta seria desarraigada do povo.
Então, por isso, Jesus está cumprindo sua palavra, não está fazendo nada fora do que estava previsto. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo. Também havia outra profecia no Antigo Testamento, que Deus magnificaria a lei. A lei seria magnificada. Então, isso que está acontecendo agora. Vos digo, a vós, os bem-aventurados, sal da terra, luz do mundo, discípulos, que todo aquele que, e aparece entre parênteses quadrados em alguns manuscritos, não em todos, por isso os parênteses expressam a dúvida se era parte das palavras originais ou não, ou foram acrescentadas por alguém para suavizar as coisas, algum escriba posterior, não sabemos, falou sem motivo, ou seja, como justificando, se irá com alguns motivos, mas para pecar não tem justificação. Mas se pode irar sem pecar. Fala irai-vos, mas não pequeis. Não sei se falei irai-vos. Irai-vos, não. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Bom, glória a Deus. Aqui a palavra julgamento vem de uma palavra que se traduz tribunal também. De fato, na interlinear grego-português traduz-se tribunal. Até aí, acho que não temos muito problema, não é tão controversial, mas um pouquinho para alguns. Mas ele diz, vos digo, fala de irmãos, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito, e aqui acrescenta, o julgamento do tribunal. A palavra no grego é sinédrio, o sanedrim, sinédrio. É interessante que o Senhor, falando de um juízo futuro, continua falando do sinédrio, ou seja, que ele no juízo vai ser partícipe a santos vencedores depois. Ele vai julgar-nos no tribunal de Cristo, mas quando fala de sinédrio, quer dizer, como ele prometeu, e está escrito em 1 aos Coríntios 6, porque também estava escrito e limos aqui em Daniel e outros lugares, que os santos julgariam no mundo e até aos anjos, e que seriam entregue o juízo aos santos do Altíssimo. E por isso aparece aqui não somente o próprio Senhor Jesus julgando, sino que aparece o sinédrio. E o Senhor, descrevendo aqueles juízos futuros, ele disse que naquele dia se levantará a Reina do Sul, já não falando propriamente do tribunal de Cristo, sino os ímpios lá no trono branco, que os ninivitas se levantarão e condenarão a gente de Cafarnaum, porque eles se arrependeram só com a pregação de Jonas. Mas aí eles tinham mais do que Jonas, ao próprio Deus manifestado em carne, e eles não se arrependeram. A reina de Sabá veio do sul, somente quando ouviu da sabedoria de Salomão, e eles tinham mais que Salomão, e não queriam ouvir a ele. Quando outra pessoa está tão longe para ouvir alguém inferior a ele, fiz um grande esforço para chegar lá onde Salomão. E eis aí mais que Salomão nesse lugar. E ele fala que no dia do juízo se levantariam os ninivitas. Até os de Sodoma e Gomorra dizem que teriam um castigo mais tolerável que Cafarnaum, Betsaida, Corazim, quando você vai visitar hoje aquelas cidades lá ao redor do lago da Galileia, aquelas que Deus, o Senhor Jesus falou, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum, não existem.
só existem ruínas. E até há insegurança, se é este, se Corazim é este ou é aquele. Havia um guia judeu que estava nos mostrando as cidades e as ruínas, e chamei a atenção dele, ó, todas aquelas outras cidades estão em pé. Belém está em pé, Jerusalém está em pé, Nazaré está em pé, Cana de Galileia está em pé, muitas cidades, mas aquelas das quais Jesus disse, ai de ti, Capernaum, Betsaida, Corazim, não existem hoje. Só ruínas. E às vezes estão tão perdidas as ruínas que duvidam se Corazim fica aqui ou fica lá. Imagina. E então aqui o Senhor está falando de juízo, está falando de sinédrio. E agora vai um pouco mais sério. E diz, e quem lhe chamar tolo estará sujeito, e aqui esta tradução diz ao inferno de fogo. Mas o original grego fala geena do fogo. Não se está referindo ao Hades. O Hades também tem fogo. Aquele rico, daquele relato de Lázaro, aquele relato de ultratumba que fez o Senhor Jesus como acontecido antes da morte dele, ressurreição e ascensão. Ele disse que estavam em chamas, em um lugar de tormento, com muita sede. Mas aquele lugar de tormento em chamas era somente o Hades, não ainda a Geena, que é o lago de fogo e enxofre, que é chamado de morte segunda. E Apocalipse diz que o próprio Hades vai ser lançado no lago de fogo, que é a Geena de fogo. Então aqui o Senhor está falando aos discípulos, bem-aventurados, luz do mundo, sal da terra, e está dizendo a eles, quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem chamar, aqui não está fazendo acepções, e está dirigindo seus discípulos. Quem chamar, lhe chama tolo, estará sujeito à geena de fogo. Por isso, alguns irmãos falam do dano da morte segunda. Porque lá, quando o Senhor escreve, porque ele mandou escrever a João, mas ele foi que ditou em Apocalipse, no mensagem Esmirna, vamos abrir lá e vamos voltar acá, Apocalipse capítulo 2, o segundo dos mensagens às igrejas, o primeiro a Éfeso, o segundo a Esmirna. É o Senhor próprio que utiliza essa expressão dano da morte segunda. Essa não provém de Watchman Nee, essa expressão não provém de Robert Goddard, não provém de Whitney Lee, não. Essa expressão provém do Senhor Jesus, da boca dele. Amém? É da boca dele. Então diz aí no mensagem Esmirna, da seguinte maneira, verso 11 do capítulo 12 de Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, aquele que esteve morto e tornou a viver, que fala para Esmirna, e fala estas palavras para Esmirna, agora pelo Espírito fala para as igrejas. As igrejas, não simples. Cristo e o Espírito fala às igrejas, como lá fala aos discípulos. E diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, mas ele restringe isto aos vencedores. Agora, não será que haverá irmãos que não sejam vencedores? Temos que ver todas aquelas passagens que falam do tribunal de Cristo e vemos que alguns recebem
um galardão muito positivo de estar sobre 10 cidades, sobre 5. Outros, a mina, o talento é tirado deles. Outros são açoitados, pouco ou muito. Então, não todos saem bem parados no tribunal de Cristo. E por isso se fala do vencedor. Eu acho que se todos fossem ser vencedores no tribunal de Cristo, acho que lá, depois do milênio, acho que todos somos vencedores. De fato, dos crentes se fala que nossa fé é nossa vitória. Quem é aquele que vence o mundo, senão aquele que crê? E Paulo fala, somos mais do que vencedores. Mas isso tem que ser vivido e reconhecido no tribunal de Cristo. E às vezes no tribunal de Cristo parece que se vai postergar esse reconhecimento por um tempo, para depois do milênio. Por isso, no juízo do trono branco, aparece o livro da vida. Se não tivesse ninguém que fosse a ser julgado no trono branco, que tem seu nome no livro da vida, se não tivesse ninguém com seu nome no livro da vida, que vai ter que passar por o juízo do trono branco, que necessidade haveria de estar o livro da vida no trono branco? Se somente gente que se vai perder estaria, não precisaria usar esse livro. De fato, já se sobreentende que ninguém está nesse livro. Mas se o livro da vida está no juízo do trono branco, isso é muito significativo. Então, diz aqui, Apocalipse 2,17, o Senhor e o Espírito, o vencedor, de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. São palavras do próprio Deus, do seu Filho, do seu Espírito. Ele que fala dano da segunda morte. Não falou segunda morte total. Ele não falou que não iria à segunda morte, senão que não sofreria dano dela. Ou seja, que existe algo chamado dano da segunda morte. E em Apocalipse, no final, explica que a segunda morte é o lago de fogo e enxofre. Ou seja, a hiena de fogo. E por isso que em Mateus, no Sermão do Monte, se dirigindo aos discípulos, aos bem-aventurados, a luz do mundo e a sal da terra, ele diz assim: quem lhe chama tolo estará sujeito ao inferno de fogo, à hiena de fogo. Então poderíamos traduzir validamente ao dano da segunda morte. Ao dano da segunda morte. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, são pessoas que adoram a Deus, são adoradores de Deus. Ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faça a tua oferta. São crentes adoradores. Entra, e agora começa a falar, em acordo sem demora com o teu adversário. Esse é o versículo 25. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho. Ou seja, enquanto estamos vivos, antes de morrer, ou enquanto não vem o Senhor nos levar, que não sejamos surpreendidos pela vinda do Senhor ou pela morte de algum de nós.
sem ter resolvido nossos problemas entre nós. Isso é o ensino sério do Senhor à igreja. Entra em acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz. Porque se a pessoa está procurando resolver e a outra pessoa não se dispõe a resolver, o que pode fazer o primeiro? Tem que entregar: Senhor, estou procurando da minha parte fazer o que é possível, mas o outro não quer. Bem? Então, quando está invocando o Senhor, deixando nas mãos do Senhor aquela situação, isso quer dizer que está sendo entregue ao juiz. Bem? E o juiz ao oficial de justiça, ou seja, aqueles anjos que vão tomar as pessoas, que não vão poder fugir, vão ter polícias detrás, oficiais de justiça, que vão pegar eles em qualquer buraco da terra e vão levar para a prisão. Então diz aqui: e seja recolhido à prisão. Pelo contexto que vinha falando, porque depois começa a falar de outras pessoas também em perigo. Irmãos, em perigo de receber dano da segunda morte, de ficar expostos a dar uma passadinha pela hiena do fogo. Porque se são, tem irmãos que pensam que porque são irmãos, podem viver como ímpios. Então o que tem que fazer nosso Pai? Você está vivendo como ímpio, você vai conhecer que o que espera o ímpio. E vai conhecer. Mas como é um filho, Deus fez promessas. Então, vai sair. Vai sair da prisão até pagar o último quadrante. Como disse aqui: em verdade te digo que não sairás dali enquanto, ou seja, que esta prisão, e pelo contexto do que vem falando antes e que vai falar continuadamente depois, parece ser a hiena de fogo. Então disse: parece que essa hiena, não sairás de ali, não fala para sempre, não é uma perdição eterna. Não sairás dali enquanto não pagares o último centavo, o último quadrante, o último centavo. Então aqui o Senhor está falando de que alguns vão sair quando pagarem. Agora as pessoas podem falar: mas acaso o Senhor já não pagou por todos os nossos pecados? Claro que sim. Mas você confessou eles? Você se arrependeu deles? Você fez o arranjo com Deus? Ou você foi achado pela morte ou pelo Senhor Jesus sem resolver esse problema? Esse é o assunto. Claro que quando você confessou seus pecados, quando você fez o arranjo com as pessoas com as quais você tem problema, você ofendeu, você pediu perdão, você reconheceu sua dívida, assumiu, o sangue de Jesus Cristo nos limpa de todo pecado. Se algum tiver pecado, advogado temos, Jesus Cristo o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Por isso era que havia a provisão de uma vermelha novilha vermelha em Israel, cujas cinzas serviam para reconciliar o povo que já tinha sido espiado, mas que pecava. Então Deus tinha uma provisão, e isso revela a provisão de Cristo para perdoar os pecados dos seus filhos. Por isso foi que o Senhor falou que aquele que está limpo, falou para Pedro, quando Pedro não queria que o Senhor lavasse os seus pés. Ele disse: Senhor, como vas me lavar os pés? E o Senhor falou: se não te lavarem, não terás parte comigo. Então não me lava os pés só, tudo desde a cabeça até os pés. Mas o Senhor falou: aquele que está limpo não precisa senão se lavar os pés. Os pés, enquanto nós caminhamos neste mundo, nós ensujamos os pés. Não quer dizer que deixou de ser uma pessoa correta, uma pessoa honesta, um filho de Deus, mas precisa se lavar os pés.
precisa ser lavado dos pés, do seu contato com o mundo. E não os filhos que o Senhor chamou, vocês, os que receberam a palavra, estáis límpios pela palavra que vos tenho falado. Os que temos recebido a sua palavra, fomos lavados pela lavagem da regeneração pela palavra. Mas, na caminhada, às vezes pecamos. No contato com a terra, com o pó da terra, ensujamos nossos pés e precisamos ser lavados. E às vezes, ainda sendo salvos, pecamos. Mas o problema é que somos surpreendidos pela morte ou pela vinda do Senhor sem ter resolvido esses problemas. Alguns caíram em adultério, outros estão em briga com os irmãos, ou em alguma situação de dívida que não quer pagar, que não quer reconhecer, que paga usa outras coisas primeiro, não assume a responsabilidade e está como se não acontecesse nada, está com os pés sujos. Então o pai tem que corrigir. Se um filho está vivendo como um ímpio, vai conhecer pelo menos um pouco o que merece o pecado do ímpio. Agora ele é fiel, ele fez promessas que eu gostaria que vocês conhecessem. E invito vocês no Salmo 89. Salmo 89. O Salmo 89 fala dos castigos da parte do Senhor a seus filhos. Salmo 89. Vamos para lá e vamos ler desde o verso... vamos ler desde o verso 26. Salmo 89, desde o verso 26. Allí o Senhor falando de Davi, através de Davi, está falando profeticamente do Messias, que é o filho de Davi, e que também é chamado de Davi na Bíblia. Por exemplo, em Jeremias 23. Então, este Salmo 89 é um salmo messiânico. E a partir do verso 26, o Senhor fala assim: Ele me invocará dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus, a rocha da minha salvação. Porque Deus prometeu a Davi que Davi não levantaria a casa para Deus, mas que o filho de Davi ele levantaria e a ele lhe daria um trono eterno. Então esse filho de Davi, figurado por Salomão, é verdadeiramente o Messias, nosso Senhor Jesus. E então agora diz, ele me invocará. Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. E agora fala Deus assim acerca deste primogênito, que é o Messias. Só figurado em Davi, mas realizado, cumprido em Jesus Cristo. Falo-ei por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça e firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos, olha que vem falar Deus aqui, se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade, mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que meus lábios proferiram. Aleluia, esse é nosso Deus.
uma vez jurei por minha santidade, que serei eu o falso Davi? A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua e fiel como a testemunha no espaço. Aí vamos parar, porque depois vem falando o autor deste salmo, que é tão israelita, e começa a pensar nos tempos de Davi, que parece que Deus tinha esquecido isto, mas depois no final de novo retorna. Mas aqui, quando está falando do filho de Davi, do primogênito e da sua descendência, está falando dos filhos dele, como está escrito em Hebreus, que ele fala Deus e os filhos, eis aqui os filhos que Deus me deu. Aqui fala que ele puniria os filhos, corrigiria os filhos, com açoites, com vara. Mas isso não seria eterno. Por quê? Porque ele já fez o juramento, a palavra do juramento, a palavra da aliança. E ele é fiel. A salvação não é por méritos, é um presente que ele dá para aquele que crê. Então aquele que ouviu a palavra dele, creu, foi perdoado, foi feito filho. E se é um filho que tem vida eterna, como vai se perder? Se o Senhor falou, ninguém os arrebatará da minha mão. Ninguém pode arrebatar eles da minha mão e das mãos de Cristo. Aos que antes conheceu, a estes foi que ele chamou. E a estes foi que ele justificou. E a estes foi que ele glorificou, estes mesmos. Os anteconhecidos foram chamados, justificados e glorificados, os mesmos. Isso enquanto o dom de Deus. Porque tudo que pertence à salvação é só de graça. É por graça que somos perdoados. Ele não emprestou a vida. Ele deu. Ele não alugou. Ele não hipotecou. Ele deu. E deu por graça, para ser recebida só por fé. Por isso temos que ter em conta isso também, quando lemos aquilo, e por isso é que não estamos falando da perdição eterna, sino do dano, da morte segunda, uma prisão temporal, até pagar o último centavo. O sangue pagou por todos os nossos pecados. Mas, se os pecados não são reconhecidos, se não são confessados, que é o que fala João? Se confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar e nos limpar de toda a maldade. Mas se somos achados, ainda que filhos, sem pecados, ele vai ter que corrigir. No próprio capítulo, acho que é 11 de 1 Coríntios, Paulo está falando que às vezes, por não discernir o corpo de Cristo e participar indignamente da mesa do Senhor, às vezes temos que ser castigados para não ser condenados com o mundo. E às vezes esse castigo inclui a morte, passa desta dimensão, desta vida, para outra. 1 Coríntios 11 diz, por esta causa tem alguns que estão enfermos, tem alguns que estão debilitados. Não que o sangue de Cristo não perdoe nossos pecados, mas nosso Pai, que nos perdoa, também nos corrige. Porque existem distintos níveis de perdão na palavra de Deus. Um primeiro nível de perdão é o perdão eterno. Ou seja, aquela pessoa que estava perdida e pela fé recebeu o Senhor, pela graça, sem mérito nenhum, sem obras da lei, como é claramente ensinado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Aquele que crê passou de morte à vida, não virá condenação. Eu o ressuscitarei no dia final, no último dia. Então, essa pessoa recebe por graça a salvação como presente. Então o Senhor
é fiel a essa palavra. Ele é fiel ao que ele falou. Ele fez um compromisso com seu filho. Filho meu, todos, esta é a minha vontade. E o filho falou publicamente desse arranjo entre o pai e o filho. Todos aqueles que eu te dei, você não vai perder nenhum. Essa é a minha vontade. Você vai ressuscitar no último dia. Então a vontade do pai é que tudo aquilo que o pai entregou ao filho, o filho não deixe perder nenhum. Então o filho não vai deixar perder nenhum que o pai tenha dado a ele, nenhum verdadeiro filho, que pela fé, sem mérito nenhum, recebeu o Senhor, foi perdoado, foi salvo, nasceu de novo, é um filho. Mas agora esse filho tem a possibilidade de andar no espírito ou andar na carne. Então agora vem o assunto do reino, que é diferente do assunto da salvação. Agora o reino é para galardoar ou corrigir o que seus filhos fizeram. O reino não é para definir salvação e não é para definir filiação. Nem pense no reino aquele que não é salvo e não é filho. Mas se é salvo e é filho, tem que ser filho maduro para ser herdeiro. Porque se o pai entrega uma herança a seu filho quando ele é menino, ele não vai saber como manejar aquela herança. Tem que esperar que aquele filho cresça e passe de tecnã, que quer dizer filho menino, a uios, que quer dizer filho maduro, filho maior de idade, filho que se interessou nos negócios do seu pai. Então o pai lhe confia o reino. Tem filhos que não maduraram, não foram facultados para reinar. Se são colocados reinando, vão fazer bagunça. Então, precisam amadurecer. E se não amadureceram neste tempo, o único tempo que resta é no milênio. Mas no milênio já estão reinando os que recebem faculdade de julgar. Então, o que vai ser por nós outros? Onde que vamos estar? A Bíblia diz que haverá servos que serão açotados pouco ou muito, que cada um receberá segundo tenha feito no tribunal de Cristo, segundo tenha feito enquanto estava no corpo, seja bom ou seja mau. Ah, bom, nós sempre lembramos da parte boa. No tribunal de Cristo, muitos vão receber galardão segundo fizeram o bem, enquanto estavam na carne. Mas e os que fizeram o mal, quando estavam na carne? Os que foram achados brigando com seus irmãos, Jesus falou, se aquele servo não fosse fiel, senão que começasse a bater nos seus conservos, pelejar, criticar, só fazer bagunça, ferir, sem bebedar, só comer e beber, viver para a carne, brigando aqui, adulterando lá, fazendo da graça a libertinagem, e entra na morte, é surpreendido, antes de se arrepender, antes de confessar seus pecados, com o segundo tipo de perdão, que é perdão de comunhão. Porque o primeiro perdão é perdão eterno, que nos converte em salvos, estando perdidos. Mas sendo filhos que pecaram, tem que receber outra vez perdão de comunhão. Porque o pai vai retirar parte da sua comunhão, não vai negar que é um filho dele, mas vai corrigir ele, vai ficar sério, não vai falar com ele. É pai, nós somos um pai sério, vai ficar calado, não vai entrar até que ele se arrependa. Então, ele não vai retirar a salvação, mas o gozo da salvação, a alegria da salvação vai retirar. E aquela pessoa sabe, na sua consciência, que não tem resolvido seus problemas, nem com seus irmãos e menos com Deus. Porque quando alguém quer
resolver seus problemas com Deus, Deus vai lembrar seus irmãos. Então essa pessoa perde tempo, continua no adultério, continua nas brigas, continua nas dívidas, não pediu perdão a ninguém dos que ofendeu e é surpreendido pela morte. Às vezes, como estamos falando em Coríntios, Deus corrige com enfermidade, às vezes até com fraqueza. Às vezes não sabemos por que acontecem certas coisas em nossa vida, se arruinam nossos planos. Algumas coisas acontecem porque Deus está chamando a atenção que tem algumas coisas sem resolver. Como fez com Israel, que tinha feito nos tempos de Josué um pacto com os Gabaonitas. Mas nos tempos de Saul mataram os Gabaonitas quebrando o pacto. E Deus ficou calado todo o tempo de Saul, ninguém pensou nem reconheceu que tinham quebrado um pacto internacional com outra nação. Passou todo o governo de Saul e parece que tudo estava normal, parece que aquela afrenta dos Gabaonitas foi justificada pelo próprio povo, eles estiveram de acordo que morressem, esquecendo do pacto que fizeram nos tempos de Josué. E então, no tempo de Davi, começou uma sequia. E não chovia, e começaram um problema na natureza. A gente pensa que é só problema da natureza sozinha, nada disso. Deus controla a natureza. Disse Deus que quando, através de Ageu, que quando nos ocupamos só de nós mesmos, de nossa casa artesonada, e nos esquecemos da casa dele, então ele tem que trazer sequia, chamar a sequia, fazer um buraco na bolsa de farinha. Quando pensávamos em encontrar 50 quilos, 20 quilos já foram embora. Pensávamos ganhar 30 e só encontramos 20. Deus está trabalhando através da natureza. E voltando de novo aqui, ele falou para ainda Davi não perguntou nada. Bom, pode ser que uma sequia, um ano, tá bom, é normal, quizá. Mas no segundo ano, outra sequia. Seca, obrigado. Terceiro ano, outra seca. Aí já Davi disse, não, está 3 anos de seca, tem alguma coisa errada. Tinha alguma razão espiritual, porque Davi era espiritual. Ele não falava, não via só assuntos naturais, sino espirituais. Detrás desta seca, tem alguma coisa espiritual. Aí consultou a Deus, mas precisou de 3 anos de seca para consultar. Oh meu Deus, por que esta seca? E Deus falou, por causa de Saul que matou os Gabaonitas. Muitos anos atrás, Saul tinha feito isso e o povo aceitou. O povo aceitou, ninguém se pronunciou em contra, ninguém disse não concordo com essa ação. Todo mundo aceitou. Então Deus começou a apertar com secas. 1, 2, 3 anos de seca. E aí, quando Davi entendeu por que Deus castigava, buscou os Gabaonitas que ficaram, pediu a eles que pediam eles para ser vindicados, e eles exigiram a morte dos filhos de Saul, porque Saul já tinha se suicidado. E quando morreram os filhos de Saul, porque Saul matou os filhos dos Gabaonitas, olho por olho, dente por dente, então parou a seca. De novo veio a chuva, de novo veio a bênção. Deus é um Deus que corrige, não só as pessoas, sino as nações. Uma nação vem e faz com outra o que quer, e Deus manda algum furacão, algum terremoto, ou outra nação mais poderosa. Irmão, a mão de Deus faz justiça na terra. E Coríntios disse que alguns filhos, por comer sem discernir da mesa, de maneira indigna, então são castigados pelo Senhor. Muitos não gostam da palavra castigo, mas está escrita, Deus aos que ama corrige e castiga a todos os que têm por filhos. Há castigo para filhos.
E esse castigo pode começar aqui. Oxalá fosse suficiente os castigos da terra. Mas às vezes entramos na outra dimensão. Antes de ser corrigidos aqui a tempo, antes de pagar nossas dívidas, antes de confessar nossos pecados e tratar de fazer o arranjo melhor que podemos. Claro que se matamos alguém não vamos ressuscitar, mas pelo menos podemos evitar a morte de outros. Como diz a palavra, livra da morte aos outros. Alguma coisa temos que fazer, resolver, fazer o que podamos. Então a pessoa é perdoada. E já vem perdão de comunhão e perdão de governo, que é levantamento da disciplina, que são níveis distintos de perdão. Por um perdão eterno, somos convertidos de perdidos em salvos, salvos para sempre. Mas os salvos, os filhos, às vezes pecamos e perdemos a alegria da salvação, a comunhão com nosso Pai. Não deixamos de ser filhos, não nos perdemos, mas o Pai está sério conosco, nos tem que corrigir. E às vezes reconhecemos nossos pecados, somos perdoados, pero como nosso Pai é sábio, ainda que fomos perdoados de verdade e nossa comunhão com Ele é sincera, Ele precisa manter uma disciplina em nossa vida para nos fazer sérios. Por quê? Se nós somos corrigidos por nosso Pai, vamos convertir em libertinagem a graça de Deus. E para que seus filhos não convirtamos em libertinagem a graça de Deus, ele tem que ter uma disciplina. Quando Davi matou a Urias pela mão dos que colocou a ele só deu uma ordem lá, coloca ela na frente da batalha para ficar com a esposa dele, e adulterou com ela, ele pecou. Quando Deus, através de Natã, repreendeu ele se arrependeu. E Deus o perdoou. E Natã confessou o perdão de Deus. E lhe disse, estás perdoado, teu pecado foi perdoado. Mas o menino morreu. Eu tenho visto irmãos que adulteraram e tiveram filhos que estavam fora do plano de Deus. E o Senhor levou esses filhos aos 4 anos, aos 5 anos de idade, e aqueles irmãos sofreram. O menino está feliz, mas Deus corrigiu os pais. Não que não perdoou eles, mas uma coisa é perdoar para a salvação, outra coisa é perdoar para recuperar a comunhão com o salvo, com o filho que peca. E outra coisa é perdoar a disciplina, levantar a disciplina. Irmãos, a disciplina de Deus não chega rápido, mas quando chega, não se vai embora rápido. Precisa demonstrar frutos de arrependimento para que Deus levante a disciplina. Deus pode ter comunhão contigo e ainda você estar em disciplina. Deus perdoou Davi, tive comunhão com Davi, mas o menino morreu. E a partir daí, muitos problemas surgem na casa de Davi com os filhos dele. Um veio, pegou a irmã dele, outro foi e matou o outro foi e se rebelou contra o pai, tomou as mulheres do pai. Um monte de problemas na casa dele, porque ele fez problemas na casa de outro. Ele também matou. Então ele tinha que ser treinado, porque se todo fica mole, não vai aprender. Vai ser um filho mole, porque seja um filho disciplinado, tem que passar pela disciplina. Como vai ser disciplinado sem disciplina? Não é questão de salvação, não é questão de perdição eterna, é questão de correção. Castigarei com varas suas rebeliões, com azotes os castigarei, mas não tirarei deles meu juramento. Minha fidelidade não mudará. Não vou mentir a Davi. Ele pagou por eles, para uma salvação gratuita,
que sejamos disciplinados não está diminuindo para nada a salvação gratuita, porque aqui não se está tratando do assunto da salvação, se está tratando do assunto da idoneidade para reinar. Então, tem que ser preparado e disciplinado cada filho. Disso que se trata aqui. Bem, então, aí em Apocalipse fala desse dano da segunda morte, ainda que em Salmo fala de que ele não vai nos tirar a salvação, mas sim a alegria dela. E às vezes, 1 Coríntios diz que aquela correção não é somente debilidade em alguns sentidos, às vezes é morte prematura. Tem irmãos que Deus tem que permitir sua morte antes de tempo. Deus tivesse querido que eles vivessem mais e pudessem ter mais oportunidade de trabalhar para Ele e estar mais perto dEle, mas às vezes eles cometem pecado chamado de morte. Pecado de morte é aquele que faz que Deus decida que essa pessoa tem que sair da terra já. E João disse que há pecado, mas há pecado que não é de morte, mas há pecado que é de morte. Então, disse João que não temos que pedir por aqueles que pecaram de morte. Assim Deus fala para Jeremias: Jeremias, não ore mais por este povo, que não vou ouvir. Os pecados que cometeram, já Deus decidiu tirar eles da terra. Nabucodonosor, envia seu exército aqui, barre com tudo esta gente. Deus estava bravo. Está corrigindo seu próprio povo. E agora no Novo Testamento também há pecados de morte. Às vezes ofendemos de tal maneira ao próprio Deus, aos irmãos, que o Senhor tem que decretar nossa morte temporal, não é morte eterna. Diz: somos corrigidos, castigados pelo Senhor, para não ser condenados com o mundo. Tem o pai que ensina que os presbíteros têm que ter em ordem a sua própria família. Ele não vai ter em ordem a família celestial, que é a principal família do universo. A Bíblia fala de muitas famílias no universo, mas a família real não vai ser disciplinada pelo próprio pai? Claro que sim. É a mais estricta. Diz que o juízo começa pela casa de Deus. E se primeiro começa pelos que estão mais perto, qual será o fim daqueles que estão fora? O juízo começa pela casa. Quando o Senhor falou para Ezequiel, e ele viu aqueles verdugos que Deus enviou contra Jerusalém, falou: começa pelo meu santuário. Deus corrige começando com os que estão mais perto dele. E ele exige mais aqueles que têm mais privilégio. Enquanto mais privilégio você tem, mais exigente será Deus conosco. Se ele deu 3 para você, vai pedir conta por 3. Mas se ele deu 20, vai pedir conta por 20, não por 3. Enquanto você mais tem, em qualquer sentido que seja, mais você será demandado. Mais se espera de nós, porque nos foi dado mais, para produzir mais. Se Deus fez de você um anjo pequeno, Ele não vai esperar que você se comporte como um arcanjo. Mas se você é um arcanjo, não vai agir como um pequeno duende lá. Tem que ser um arcanjo. Não é assim? Então, há correções que não acabam aqui na terra, que são postergadas para o milênio. Por isso, no tribunal de Cristo haverá servos que irão para choro, ranger de dentes, oscuridade e fogo, e alguns participarão do dano da morte segunda na Geena. A prisão pode ser a Geena mesmo. Isso é o mais provável. Eu que deduzo pelo Neno Washmani, pelo contexto, que essa é a prisão. Vai sair quando pagar tudo, mas por enquanto não. De certo te digo, o Senhor é severo para o pecado, porque Ele quer filhos retos. Graças a Deus que depois do milênio haverá cidade nova, Nova Jerusalém. Agora sim, se não se corrigiu
na era da igreja, tem que sair novinho na era do milênio. Porque já não haverá lugar para outras coisas no novo céu e na nova terra, nos quais morará a justiça. Então, irmãos, Ananias e Safira pecaram contra o Espírito Santo, mentiram a Deus e morreram. Eu não estou pensando que eles pereceram, mas foram castigados com castigo de morte, não de morte eterna, de morte aqui, já não puderam mais trabalhar para Deus. Faz pouco tempo, muito perto daqui, um jovem, ele recebeu o Senhor, mas tinha estado na droga, quis voltar para a droga, começou uma vida difícil, mataram nele os próprios narcos, filho de irmãos amados. Que sofrimento para os pais. Eu não penso que ele ficou perdido eternamente, mas que foi chamado para não ser condenado com o mundo. Muito jovem se acabou seu tempo na terra. Alguns morrem. Então existe correção aqui na terra. Mas se a terra não é suficiente para nos corrigir, então vai tocar no milênio. Quando vem o tribunal de Cristo, vamos dar conta. Alguns vão para a correção. Alguns terão a sua parte com os hipócritas. E vocês já conhecem, mas por causa da gravação, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Vou ler do verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Então, na casa de Deus existe o fundamento. Ele disse aqui que o fundamento é Jesus Cristo. Ou seja, que o fundamento é o dom de Deus, é a obra de Deus, é o que Ele nos deu por graça em Cristo e tem a ver com salvação. Se alguém não está nesse fundamento, não está na salvação. Mas se alguém tem o Espírito de Cristo, porque recebeu Ele pela fé e nasceu de novo, ele está na salvação de Deus. Ele começou esse caminho da salvação. Ele já está dentro. Já está debaixo da aliança, da promessa de Deus, dos compromissos com juramento que o próprio Deus fez. E Ele não vai mudar. Mas agora vem algo mais na vida cristã, que é a sobre-edificação sobre o fundamento, que é o que esquecemos às vezes. Às vezes pensamos, bom, já estou em Cristo, já sou perdoado, morto, ressuscitado com Ele, ok, então agora a sobre-edificar. Agora você já está em Cristo, então andar em Espírito, trabalhar para Deus. Isso é sobre-edificação, acima do fundamento. Essa é a parte que tem a ver com o reino. A parte do fundamento tem a ver com salvação. A parte da sobre-edificação sobre o fundamento tem a ver com galardão. Galardão é diferente de salvação. Salvação é um galardão, porque galardão é um prêmio a um trabalho. Em cambio, salvação é um presente. Paulo faz clara diferença entre o que é galardão, o que é prêmio e o que é salvação. O que é salvação é graça. Se é por graça, não é por obras. Então a salvação não é um galardão. A salvação é um presente. Ninguém nunca mereceria a salvação. Só pode receber ela por fé e é dele para sempre porque Deus quis dar. E a única base para receber é crer. E ponto. Mas o salvo agora, Deus fez um servo, um trabalhador. Não para ser salvo, sino porque já é salvo, vai servir o Senhor e esse serviço vai ser galardoado com uma posição especial no reino. Então, o reino é diferente da salvação. Né? Então, o que tem a ver com fundamento é o que tem a ver com salvação, que é por fé, que é por graça, que é uma dádiva de Deus. Mas os salvos
têm que trabalhar agora que são salvos para Deus. Agora são filhos. Agora os filhos têm que se preparar para reinar com seu pai, para herdar com seu pai. Porque o Espírito é só o antecipo da herança, mas o resto da herança vem depois. Então diz aqui, veja comigo de novo, aí em 1 Coríntios 3, agora estamos no verso 10. Lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Ou seja, que existe uma sobre-edificação. Não é para ser salvos, é trabalho dos salvos, a partir do fundamento, para si. Porém, cada um veja como edifica. Quando fala do fundamento, diz, ninguém pode pôr outro fundamento. Mas enquanto a sobre-edificação, cada um veja como sobre-edifica. Cada um veja como. Então, sigue falando e diz assim, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, isso que tem que ver com reino e galardão, e ouro, ou seja, que provém da natureza divina, prata, que provém da obra da redenção, pedras preciosas que provêm do trabalho do Espírito, madeira, que é só coisa do homem, feno, que é só pura palha, palha. E isso, no original grego, feno e palha é uma palavra, mas folhas secas, quando vem o outono, a sábia da árvore desce para as raízes, porque o inverno está chegando e as folhas se secam, não estão em contato com a sábia da árvore, ficam amarelas, seiva da árvore, ficam secas e caem. Isso nós falamos hojarasca, as folhas no chão. Como se fala em português? Folhas secas, bom. Então isso que fala é, folhas secas, tudo aquilo que fazemos sem conexão com a vida divina, sem dependência de Deus. Coisas nossas que fazemos, às vezes até para Deus, mas sem consultar com Deus, sem depender dele, só palha, folhas secas, madeira, coisa que se queima. Sobreedificamos com coisas humanas, fazemos coisas humanas na terra, em nome diz que de Deus, diz que para Deus só pura palha, puras folhas secas, são madeira. Então o que diz aqui? Manifesta, verso 13, se tornará a obra de cada um. Não está falando da fé, está falando da obra. Pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Então você vê que o galardão se relaciona com as obras dos salvos. O galardão não é para salvar, é para premiar os salvos que fizeram obras que permaneceram para Deus, que tiveram fruto para a vida eterna. Isso que permanece. Disse o Senhor, não me escolhistes vós a mim, sino eu a vocês, e os coloquei para levar muito fruto. Nisso, levar muito fruto é glorificado meu Pai. O Pai quer fruto. Quer fruto. Esse é o trabalho acima do fundamento. Há pessoas que estão contentas a ficar no fundamento, não tem nem palha. Nem palha tem, só está no fundamento. Ele me perdoou, graças a Deus. Que mais? Agora vou para o shopping, depois vou de lua de mel, depois vou ver um filme, vou brincar de futebol, vou no campeonato mundial. Isso. Nem palha. Nem palha. Não é isso? Então o que diz aqui?
se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se permanecer a obra, sim, condicional. A salvação não é condicional. Você crias, perdoado, filho, mas agora como filho, sobre o fundamento vai trabalhar para o Pai. E isso que ele vai galardoar com o reino, com posição no reino, que é diferente de salvação. Então ele disse assim, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, então, olhe o verbo acá, sofrerá ele dano. Fala de sofrimento e de dano. E esse dano é no fogo. Mas não é perdição eterna. Mas é sofrimento e é dano e é no fogo. Então diz aqui, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo. Não é que perdeu a salvação. Será salvo, todavia, como que através do fogo. Um salvo que vai ter que passar pelo fogo. Não que perdeu a salvação, mas não foi livrado do fogo. Um salvo que sofre dano no fogo. Você viu que fala a palavra? Então voltemos àquela bem-aventurança lá de Mateus. Isso que o Senhor está falando, vê? Isso que Ele está falando. O que Ele falou lá, quando disse, e quem lhe chamar tolo estará sujeito à hiena de fogo. E depois que fala do aspecto das relações, fala também do assunto sexual, e o mais comum, que os pecados pelos quais as pessoas não querem perder a sua vida neste mundo. Nosso Senhor falou, aquele que perder a vida da sua alma neste mundo, está guardando para a vida eterna. Mas ele que amar sua vida neste mundo, a perderá, não participará desse galardão. Então disse aqui, ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer, aqui não tem exceções, pode ser São Paulo, São Gino, pode ser qualquer. Que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Porque o Senhor está vendo a realidade adentro. Agora, pode ser, aqui não está falando delas, mas pode ser que ela fez algo especial para provocar esse adultério nos homens. Tem pessoas que propositadamente querem provocar, age dessa maneira provocativa. Está fazendo a mesma coisa que o homem. Então diz aqui, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Ou seja, tem que haver um corte com o que nossos olhos querem ver. Um corte dentro do coração. Esse corte é a cruz. E é através da cruz que se corta. Porque a cruz é o que nos circuncida, o que corta a carne de nosso prepúcio espiritual. É a cruz. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo, e sublinho a palavra corpo, não somente alma, porque no Hades vão as almas, na Geena vão os corpos ainda ressuscitados, porque até os ímpios vão ressuscitar e vão com um corpo no qual pecaram para o Hades. Para a Geena, o lago de fogo, com corpo. Todo o teu corpo, está falando os discípulos, lançado na Geena, esse inferno aqui no grego, Geena, o dano,
da morte segunda, sofrerá dano pelo fogo, ainda que seja salvo. Como fala 1 Coríntios 3. E se a tua mão direita te faz tropeçar, porque às vezes começa pelos olhos, às vezes começa pelas mãos, por um rocecinho. Compreende? Então diz aí, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, te convém, e não vá todo o teu corpo para a geena. Irmão, na igreja isso tem que ser falado. As pessoas têm que arrumar sua situação, não tem que deixar as coisas sem resolver. Resolva rápido, enquanto que estamos no caminho. Vai para a geena, com o corpo. Tem uma das outras parábolas que aparece em Lucas, que quando você lê a tradução não fica tão clara, diz que será castigado duramente. Porque o tradutor não encontrou, quizá, como explicar. A palavra é dicotomia, ou seja, será partido em dois. Uma pessoa meio esquizofrênica, que tem algo que é do céu, que foi criado para estar na glória, mas está na geena, está em dois lugares ao tempo, partido em dois. Que situação terrível! Um salvo ressurreto na geena. E está partido em dois. Não é isso? Porque tem algo que pertence ao céu, que pertence à glória. Mas onde que está? E por que está aí? Porque ele fez as mesmas coisas que o Senhor. Ele quis isso mais, idolatrou isso. Não deixou de ser um filho, mas será duramente castigado. Então diz aqui, também foi dito, e isto aqui precisaria de tanto tempo que vou ter que correr, porque senão nem hoje, nem amanhã, nem no próximo mês. Aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Em Deuteronômio, Deus falou, e aparece uma palavra em Deuteronômio que aparece somente uma vez no hebraico. Não aparece senão essa vez. E não há com que outra coisa comparar ela. E por causa disso, as pessoas não sabiam qual era a causa legítima para aceitar um divórcio. Então, havia principalmente duas escolas em Israel. A escola de Hillel e a escola de Shammai. E a escola de Hillel, que acostumava ser um pouco mais compreensivo, mais laxo, praticamente permitia o divórcio por qualquer causa. Não gostou do arroz que ela faz, vai conseguir outra cozinheira, outra mulher cozinheira. Estou quizá exagerando, caricaturizando, o que quer dizer é que era muito, havia várias classes, mas Shammai não. Shammai falava só por causa de fornicação, ou seja, por imoralidade sexual, que inclui o adultério entre a fornicação. A palavra fornicação é uma palavra larga, que é imoralidade sexual, que há de várias classes, pode ser entre solteiros e outras que não quero nem mencionar, mas se é de alguém casado, então essa fornicação é chamada de adultério. É adultério quando é de alguém casado, ou dos dois casados, ou um dos dois, ou com um casado, ainda sendo solteiro. Se é com um casado, é um adultério. Então, Shammai falava que somente era essa a única causa válida para que pudesse haver um divórcio legítimo. Então, como havia várias escolas, a linha de Hillel, a linha de Shammai, Jesus era um rabino agora que estava de moda, então todos foram perguntar para ele e passaram para ele o problema, a ver se ele com qual das escolas estava. E ele estava com a escola de Shammai neste caso. Neste caso. Aí, Mateus 19, aí aparece o Senhor falando que se alguém repudiar a sua mulher,
salvo o exceto caso de fornicação. E se ajuntar a outra, adulterava. Quem se casasse com uma mulher repudiada ilegitimamente, adulterava, estava em adultério. E os adúlteros não entram no reino dos céus. Então, ele tratou esse assunto com muita clareza. Ele disse isso aqui no capítulo 5, repete no capítulo 19, Marcos fala no capítulo 10, Lucas fala no capítulo 16, mas somente em Mateus, graças a Deus, ele sempre deixa aquelas partes suaves do Senhor Jesus. Somente em Mateus se lembrou da exceção. Lucas não falou exceção, Marcos não lembrou exceção alguma, mas Mateus lembrou. Salvo caso de fornicação. Ou seja, só existe uma causal legítima de divórcio entre crentes. Se tivesse havido fornicação da parte de um deles, então o outro tem direito a dar carta de divórcio, ou seja, resolver o assunto juridicamente, completar o problema jurídico. E então agora sim fica livre, porque está na exceção. Ou seja, existem 3 regimes, 3 situações para classificar esses problemas de adultério, de recasamento, se é legítimo o divórcio, se não, diferença de separação com divórcio. 3 regimes. O regime ordinário, entre crentes. Não há senão uma causa legítima de divórcio. Por outra causa, não tem direito a se divorciar. Pode se separar, mas não se divorciar. Você tem que juntar com seu marido ou sua mulher, se estão separados, mas não pode tomar outro. A única exceção para tomar outro ou outra é que houve fornicação, houve adultério real, verdadeiro. Não quer dizer que você esteja obrigado a se divorciar. Você pode perdoar, mas Deus compreende. Se houve realmente adultério. Então, se houve adultério, há uma causa para entrar noutro regime, sair do regime ordinário e entrar no regime de exceção. Não pode haver 2 regimes ao tempo. Se você está no Brasil, você está na Constituição do Brasil, na jurisprudência do Brasil. Mas você cruzou a ponte da amizade e agora está no Paraguai. Agora é outra jurisdição, agora é outro regime, é outra lei. Não pode estar umas 2 leis ao mesmo tempo. Então você tem que saber em qual jurisdição você está. Você está no regime ordinário, não houve fornicação, porque queimou arroz, é que briga muito, que eu não gostei dela, que ronca muito também, já não suporto mais. Pode se separar, mas não se divorciar. Então, se está só separado e não divorciado, não tem direito a se recasar de novo e a ter relações, não tem direito. Só quando se casar legitimamente tem direito a estar juntos e ter relações. Não tem direito. Tem que se manter sem casar, no caso de separação. Mas vou continuar. Há um terceiro caso, que é o caso que aparece em 1 Coríntios, segunda parte do capítulo 7. O caso do regime misto. O regime ordinário entre crentes. Não pode se casar com outra se não houve divórcio legítimo. E não há divórcio legítimo se não houve fornicação ou adultério. Jesus inclui o adultério na fornicação. Na linguagem de Jesus. Você vai, quando ele escreve para a igreja em Tiatira, Jesus fala para a igreja em Tiatira, e ele diz assim, falando da Jezabel, ele mistura a palavra fornicação com adultério. Diz que com ela adulteram. E ensina a meus servos a fornicar. E ele mistura a fornicação com adultério. Ou seja, que
o adultério é a fornicação entre casados ou com casados, que não se divorciaram com causa legítima. Então, não se pode ter relação com essas pessoas, ou senão se está em adultério, se está em pecado, está correndo o risco de dar uma passadinha por fora. Eu estou falando sério agora. Agora estamos rindo, mas é melhor chorar. Sim. Então, irmãos, vou seguir, vou continuar, vou terminar o assunto. Então, aí aparece o regime ordinário, em Mateus 19, em Mateus 5, em Marcos 10, em Lucas 16, em Romanos 7, em 1 Coríntios 7, está o regime ordinário. Mas o Senhor Jesus estabeleceu uma exceção a esse regime. Então você ou está no regime ou não está na exceção. Qual é a exceção? Quando ele falou, exceto, salvo, no caso de fornicação. Quando houve fornicação de um cônjuge, então o outro cônjuge ficou livre se desejar, se não pudesse aceitar mais conviver com a pessoa, ainda que perdoe, pode divorciar. E aí, se se casa com outra, não peca. Por quê? Porque a causal de divórcio foi ilegítima. Agora está na exceção. Não pode estar na exceção e ao mesmo tempo no regime. Peca se não houve causal legítima. Mas há uma exceção. Pode se divorciar e se casar com outro, se está no regime de exceção. Se está na causal válida por Deus. Qual é essa causal válida? Fornicação, que inclui adultério. Agora, isso no caso dos crentes, dos que creem em Deus. Mas Paulo fala outros casos. Ele, quando fala dos casos que falou o Senhor, ele diz, isto manda o Senhor, não eu. Que a mulher, se se separa, não se separe, mas se se separa, fique sem casar e o marido não abandone a mulher. Isso que mandou o Senhor, não Paulo. Agora Paulo diz que tem outros casos que não foram tratados. O caso do regime misto, de um crente casado com um incrédulo. Ou ele ou ela é incrédulo. Então, aí é um terceiro caso, o regime misto. Então, aí diz que o crente não tem que despedir aquele que é incrédulo. Se o incrédulo consciente em viver com o crente, continue vivendo com ele. Pode ser que vai ganhar ele, e não precisa ganhar com palavras, sino sem palavras, com boa conduta. Especialmente quando é mulher para com o marido. Se é crente, mulher para com o marido, ganhar ele sem palavras, por conduta. Não tomar a iniciativa em separação e em divórcio, se é incrédulo. Mas se o incrédulo não quer viver mais com esse crente, então, o que passa? Diz, se o incrédulo se separa, separe-se. E agora o crente não está mais sujeito à escravidão. Ou seja, o crente já não fica sujeito. Né? Fica livre. Deixa ele ir. Então é um diferente regime. São 3 regimes. Amém? Então, isso que aqui ele está falando uma primeira parte que complementa nos outros passagens. Aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio, foi dito. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, ou seja, fornicação, a expõe a tornar-se adúltera. Ou seja, se por qualquer outro caso ele repudia ela vai poder tomar outro e aí entra no adultério. E ele que está expondo a ela.
e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Essas são as palavras do Senhor Jesus. Esse é o regime ordinário e o regime de exceção. Os dois regimes estão aqui. Vou terminar agora sim. Também ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falso, isso é perjúrio, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Por isso fala que é melhor não jurar. Mas agora diz: eu, porém, vos digo, de modo algum jureis. De modo algum, não há exceção. Eles têm que aceitar que nós falamos sim e não, suficiente. Nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Ainda se tinge, sigue branco. Lá de baixo é branco. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. Porque disso passar vem do maligno. Ouvistes que foi dito olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais o perverso. Esse é o princípio da não resistência, da não violência. Mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Não que você responda, não. Você que volteia a face. Não que você vai na face do outro. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Me lembro que um irmão lá em Colômbia, que tinha uma carretilha daquilo de trabalhar, alguém quis quitar dele, roubar a carretilha, e ele começou a brigar, mataram nele. E ele tinha construído para os irmãos um quiosco lá, e no dia que mataram nele, o quiosco caiu. Ficamos assombrados, porque o quiosco ficava noutra cidade, num campo, num sítio onde os irmãos nos reuníamos para fazer ajuntamento. Esse irmão tinha construído um quiosco de madeira e de palha, assim, onde tinha sombra, terra muito quente, fazíamos ajuntamentos com os jovens lá. E noutra cidade onde ele morava, ele trabalhava nas obras, ele era pedreiro e sabia construir e tudo, muito eficiente. Mas entrou numa briga por causa de uma carretilha, uma carreta daqueles para levar areia e coisas. E o Senhor falou, não brigar. Mas ele começou a brigar. E outro que queria roubar dele, matou ele mesmo. E ele morreu de uma punhalada no coração. E no dia que ele morreu, aquele quiosco que ele construiu, caiu noutra cidade ao mesmo tempo. E nós recebimos duas chamadas de duas cidades, informando da morte dele e da queda do quiosco. Eles não sabiam da morte do quiosco, não sabia a notícia da morte, e lá não sabia a notícia do quiosco. Nós em Bogotá recebemos no mesmo tempo, meu Deus, aquela pessoa antes de ser crente tinha matado pessoas também. E morreu também pela mão de outros. Eu não estou dizendo que se perdeu. É um filho, mas aconteceu dessa maneira. Coisa estranha, verdade, irmãos? Não resistais ao perverso, fala o Senhor Jesus a nós. O Senhor Jesus é mais sábio que nossa modernidade, nossa casuística. Mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que lhe seja que lhe emprestes. Esse é o caráter dos súditos do reino.
que são palavras que nós temos que nos humilhar ante elas, aceitar elas e viver elas. Oh, meu Deus, eu sou que estou pregando a vocês, sempre sou primeiro demandado antes que os que ouvem. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Ou seja, já são filhos, mas quando fala vos torneis filhos, é ser filhos maduros. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque, se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Isto está não para ser filhos salvos, sino filhos maduros que recebem recompensa, galardão, tem a ver com o reino. Que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Qual é a diferença? Se saudardes somente os vossos irmãos, que faceis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Agora, quando o Senhor fala, sei perfeitos, Ele não somente nos está mandando, mas nos está suprindo com a sua vontade. Como quando fala o paralítico, se levanta e pega a sua maca e anda para a tua casa. Ele vai levantar, ele vai fortalecer. Se ele fala, sede perfeitos, é porque toda a perfeição foi provista em Cristo. Esta vida só pode ser vivida em Cristo. Só pessoas em Cristo podem vender tudo, dar de comer aos pobres, seguir ao Senhor Jesus sem se preocupar de nada. Esta classe de vida que ele fala só é possível ser vivida por ele mesmo. Mas nós fomos chamados a guardar as suas obras até o fim, a viver por esta vida. Esse é o desafio, esse é o chamamento. Você quer ou você não quer? Eu quero. Eu sei que vocês também querem, porque são filhos e filhas de Deus. Então vamos parar aí no capítulo 5, porque já para o capítulo 6 e 7 não dá tempo hoje. Acho que nem amanhã, mas bom, aí vamos, aos pouquinhos. O importante é não saber, senão ser atraídos para caminhar no espírito desta palavra, ser atraídos por ele. Amém? Querido Pai, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, agradecemos que nos chamas, que nos convidas, que nos concediste o privilégio de ser convidados a estas bodas, não somente para assistir ao casamento, mas para nos casar contigo. Agradecemos, Senhor, este grande convite, que o Senhor dedique tempo para nós, para isto. Isso nos dá esperança, isso nos dá esperança. O Senhor quer contar conosco. Eis-nos aqui como Maria, Senhor. Seja conosco, segundo a Tua palavra. Nós queremos, nós Te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor merece ser seguido. E o Senhor nos ajuda em todas as coisas. E por isso, eis-nos aqui, Senhor. Nos perdoa. Não nos metas em tentação. Livra-nos de todo o mal. Guarda-nos para Ti. E seja glorificado pelo fruto da Tua igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém.